Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou trazendo um vídeo aqui só sobre as questões de legislação para o concurso do Conselho Regional de Farmácia do Pará, que vai ser agora nesse domingo. Então, desde já, eu peço para vocês, né, deixarem o seu like para comentar o vídeo, compartilhar e divulgar mais, para ajudar o meu trabalho. Então, estou trazendo aqui algumas questões, em cima delas eu vou comentar algumas coisas, ok? Então, a primeira questão aqui, ela é mais uma questão decoreba. Por que eu digo isso? Porque aqui ele está pedindo para a gente preencher cada lacuna dessa de acordo com a competência e descrita em cada lei. Aí, olha só, os números da lei, decreto federal. Então, isso aqui se trata mais de uma questão decoreba. Então, é por isso que a gente tem que ter noção, por exemplo, dos números das leis que vão cair, o que cada lei compete, né? Por exemplo, assim, a lei que fala só sobre a competência do farmacêutico, outras só sobre a vigilância de medicamentos e essas coisas. Então, olha só, mais uma vez, relembrando aqui as leis que vão cair na prova, né? Que está lá no conteúdo programático. É a Lei Federal 3.820/60, a 5.991/73 e a 12.514/11, e também tem vários do Conselho Federal, né? E as deliberações daqui do Conselho Regional. Então, bora prestar bem atenção com relação ao número dessas leis e o que cada uma compete, certo? Então, olha só o exemplo aqui. Eu vou ler o enunciado. Ampliar o limite de competência do exercício profissional conforme o currículo escolar ou mediante o curso ou prova de especialização, realizado ou prestada em escola ou instituto oficial, certo? É uma competência do... Aí olha só as alternativas. Sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Farmácias, Sistema Conselho Federal, Conselho Federal de Farmácia. Então, depois vem os números da lei. Então, de uma forma já direta aqui, é a letra E. Por quê? Porque isso é competência do Conselho Federal de Farmácia. E qual é a lei responsável por isso? É a Lei Federal 3.820/60, que está lá no nosso conteúdo programático. E no vídeo anterior que eu falei um pouco sobre essa legislação, lá eu citei as atribuições tanto do Conselho Federal como do Conselho Regional. E eu disse que há muitas atribuições. Por exemplo, do Conselho Federal, a gente tem atribuições distribuídas desde a letra A até a letra R. Então, nesse caso aqui, sobre ampliar o limite de competência do exercício profissional conforme o currículo escolar ou mediante curso ou prova de especialização realizado ou prestado em escola ou instituto oficial, isso está na atribuição da letra L, nesse artigo 6 dessa lei, olha só, 3.820. Então, isso aqui é mais uma questão decoreba que a gente tem que prestar bem atenção, certo? Então, a gente tem uma outra questão aqui que ele fala assim: quanto às taxas e anuidades cobradas pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais da Farmácia, assinale a alternativa correta. Então, é a correta que ele quer saber sobre as taxas e anuidades que são cobradas, certo? Então, alternativa letra A. É vedada a cobrança de taxas pela expedição ou substituição de carteira profissional? Bom, pessoal, eu percebi também muitas questões que é bom a gente usar um pouco da lógica também para descartar algumas coisas. Por quê? Olha só essa primeira aqui. Ele diz que não é cobrada as taxas de expedição ou substituição. Mas para quem já tem contato um pouco assim, por exemplo, com esses conselhos, ou que se credenciou em alguma coisa, seja associação, alguma coisa assim, é raro a gente ver não cobrar essas coisas. Então, imagina para um conselho desse regional e federal da farmácia. Então, ela não é vedada, ela é sim cobrada, tanto que está no artigo 23. Então, ela é cobrada as taxas de expedição ou substituição de carteira. Então, ela é sempre cobrada. Então, a letra B. Anuidade devida em razão do registro de profissionais dos conselhos regionais será fixada pelo Conselho Federal? Bom, isso aqui ela está errada. Por quê? Porque ela diz que é fixada pelo Conselho Federal. E no vídeo anterior eu disse o quê?
que os conselhos federais e os conselhos regionais, eles possuem a personalidade jurídica de quê? De direito público. E, além disso, ele possui total autonomia. Mas qual é essa autonomia? Autonomia administrativa e financeira. Então, olha só, tanto que está aqui no artigo 25, que ele diz, são fixadas essas anuidades pelo próprio Conselho Regional. Mas só que essas anuidades, elas são alteradas, porque olha só, com intervalos não inferiores a 3 anos. Então, a cada 3 anos eles vão alterando o valor dessa anuidade. Então, o Conselho Regional tem também essa independência, vamos dizer assim, administrativa e financeira. Então, olha só o exemplo aqui. É em relação à anuidade que é cobrada por ela, certo? Letra C. Eventuais doações não constituem a renda de Conselho Federal? Bom, isso aqui é algo bem para se pensar e ficar em dúvida, mas aqui eu já digo que é constituído a renda do Conselho Federal. Tanto que isso está na lei, da Lei 3.820/60. Porque, olha só, eu fiz aqui um esquema sobre isso, sobre a renda. Da renda do Conselho Federal e regional. Só que aqui nessa foto a gente consegue observar que, por exemplo, a renda dos dois, ela é formada por várias parcelas, vamos dizer assim. E o que são essas parcelas? Elas podem ser taxas de expedição de carteira profissional, como a gente viu na questão, e tanto da expedição quanto de substituição, certo? Anuidades, multas aplicadas, renda das certidões, subvenção dos governos, órgãos autárquicos ou paraestatais e, por último, olha só, doações ou legados. Então, isso tudo aqui é o que forma a renda dos dois. Só que o que diferencia, olha só, é a fração de quanto cada uma recebe, no qual quem é que fica com a maior parte? É o Conselho Federal, onde ele fica com 1/4, enquanto o regional fica com 3/4. Então, é isso aqui. E o que difere são essas frações. Então, as eventuais doações, elas sim constituem a renda do Conselho Federal. Letra D. As anuidades pagas pelos profissionais serão repartidas em partes iguais entre os conselhos regionais nos quais foram registrados e o Conselho Federal. Acabei de falar que não, que o Conselho Federal ele fica com 1/4 e o Conselho Regional fica com 3/4. Então, se todas essas aqui estão erradas e ele quer a correta, a última que sobra então é a letra E, que ele diz assim: cada conselho regional destinará 1/4 de sua renda líquida à formação de um fundo de assistência a seus membros necessitados, quando inválidos ou enfermos. Certo, isso está lá na lei, ok? Então, a gente mais uma vez aqui confirma sobre a renda, caso você queira tirar um print dessa tela aqui, tá aqui. Aí, mais uma vez, olha só as fontes de renda e cada uma delas, e cada conselho, seja federal e regional, eles possuem uma fração de cada uma dessas, formando no final a renda, certo? Próxima questão é essa. A respeito das atribuições do Conselho Federal de Farmácia, assinale a alternativa correta. Então, é sobre o Conselho Federal. Então, a letra A. Compete ao Conselho Federal aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário a fim de manter a unidade de ação? Sim, isso está na lei. Tanto que isso está no artigo 6º, na letra C, na lei 3.820. Tá vendo, pessoal? Como eu trouxe bastante questão sobre essa lei federal, então bora prestar bem atenção nela, certo? Letra B. Vamos ver os erros das outras alternativas. Então, letra B. Compete ao Conselho Federal eleger na última reunião ordinária de cada biênio sua diretoria, composta de presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. Bom, como eu falei, né? Às vezes a gente precisa usar um pouco a lógica para nos ajudar, mesmo a gente não sabendo. Mas como a gente está vendo aqui que ele fala sobre eleger, olha só a figura do presidente, do vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro, vamos dizer assim, eles são atores bem importantes. Então, será que ele pode ser mesmo na última reunião? Não,
Por quê? Porque ele diz aqui também no artigo 6º, na letra B, que ele diz que é na primeira reunião ordinária de cada biênio que é escolhido a diretoria, que é composta pelo presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro, certo? A letra C, que já até marquei aqui qual é o erro dela, mas eu vou ler aqui. Compete ao Conselho Federal publicar o relatório bimestral dos seus trabalhos e, periodicamente, a relação de todos os profissionais registrados. Bom, Conselho Federal, então é alguma coisa assim que está lá no topo. Será que ele pode publicar o relatório bimestral? Não. Por quê? Porque o relatório ele é anual, de acordo com o artigo 6º, na letra F da mesma lei, certo? Então, letra D. Compete ao Conselho Federal, pela aprovação de 2/3 de seus membros, estabelecer as normas do processo eleitoral aplicáveis às instâncias federal e regional? Não, pessoal, até porque isso não tem em nenhum momento escrito na lei. Então, essa daqui ela está toda errada. Então, letra E, qual é o erro dela? Compete ao Conselho Federal julgar em penúltima instância os recursos de deliberações dos conselhos regionais? Não. Por quê? Porque ele é apenas em última instância, ou seja, o Conselho Regional tem aquela independência que eu falei, né? Aquela autonomia, quer dizer, autonomia administrativa e financeira, até atingir, por exemplo, esses recursos de deliberações. Então, por último, pode ser consultado o Conselho Federal, certo? Então, uma outra questão aqui. Acerca do Conselho Federal de Farmácia e de seus conselheiros, assinale a alternativa correta, certo? Letra A. Os conselhos federais são eleitos em seus estados de origem juntamente com 3 suplentes? Não. Por quê? Porque ele é com um suplente. Então, esses conselheiros, eles são apenas com um suplente dele, ok? Então, o erro está aqui é em 3. Letra B. O mandato da diretoria do Conselho Federal terá duração de 2 anos, sendo seus membros eleitos por meio de voto direto e secreto por maioria absoluta? Sim, olha só, é uma coisa assim, uma informação bem importante para a gente saber. Por quê? Porque a diretoria, a duração do mandato dele é de 2 anos. Mas para aqueles que é de funções públicas, vamos dizer assim, o tempo é maior, é o quê? 4 anos. Mas a forma de eleger eles é do mesmo jeito, é sendo voto direto e secreto por maioria absoluta, certo? Letra C. O mandato dos membros do Conselho Federal é privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira com remuneração de um salário mínimo vigente e terá duração de 4 anos. Não, sabe por quê? Lá no artigo 5º, ele diz sobre isso, olha só. O mandato dos membros do Conselho Federal é privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira. Veja que aqui ele não faz aquela distinção, né? De brasileiro nato, naturalizado. Não, ele diz apenas nacionalidade brasileira. Será gratuito, meramente honorífico e terá duração de 4 anos. Lembra que eu falei, por exemplo, olha aqui, de função pública. A duração dele é de 4 anos. E eu lendo mais isso aqui, eu agora até lembrei, com relação, como eu falei, da nacionalidade brasileira. Por quê? Como eu falei, não faz essa distinção, né? De nato e naturalizado. Mas o que faz diferença, por exemplo, para um credenciamento de um farmacêutico nesses conselhos, é o local que ele trabalha. Por exemplo, se ele trabalha em um estado, então ele tem que se credenciar no conselho daquele estado. Mas eu já vi na lei que, por exemplo, se a pessoa executar atividade de outro país, ele não poderá se credenciar. Então a gente tem que pensar também nesses tipos de casos, certo? Então, letra D, continuando. Perderá o mandato o conselheiro federal que, sem prévia licença do conselho, faltar a 5 reuniões plenárias consecutivas, sendo sucedido pelo suplente? Bom, o erro aqui é com relação ao número de reuniões. Por quê? Porque é apenas 3 reuniões que ele pode faltar. E sem prévio aviso, né? Então, vou ler de novo aqui. Perderá o mandato o Conselho Federal que,
que, sem prévia licença do Conselho, faltar a 3 reuniões. Então, até 3 reuniões plenárias consecutivas, sendo sucedido pelo próprio suplente. Lembrando que quando esses suplentes são elegidos junto com o conselheiro federal, é 1, certo? Então, a letra E, vamos ver o erro dela. A eleição para o Conselho Federal far-se-á por meio do voto direto e público, por maioria simples, exigido o comparecimento da maioria absoluta dos inscritos. Não, pessoal, sabe por quê? Onde que você já viu uma eleição ocorrer de forma onde o voto seja direto e público? Não, olha só, ele é secreto. Tanto que, olha só, na letra B, que é a nossa alternativa correta, por meio de voto direto e secreto. Então, não. Então, é essa o tipo de eleição, e não público, certo? Bom, outra questão aqui bem importante, já de outra lei. Com relação ao controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, assinale a alternativa correta. Letra A. A dispensação de medicamentos é privativa de farmácias? Não. Sabe por quê, pessoal? A dispensação de medicamentos, ela é privativa de 4, vamos dizer assim, de 4 pessoas. Primeiro, quem é? Farmácia. Segundo, drogaria. Terceiro, posto de atendimento em unidade volante. E, por último, dispensário de medicamentos. Então, olha só um esqueminha para a gente botar na cabeça. Bem interessante, né? Então, a dispensação de medicamento ela é para 4 privativos, né? Então, continuando. A dispensação de medicamentos medicinais é privativa das farmácias, das drogarias, dos dispensários de medicamentos, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica? Não, olha só o erro aqui. Ele aqui, vamos dizer assim, ele inverteu, porque essas pessoas aqui era para estar aqui em cima, porque elas são privativas de dispensação de medicamentos. Mas quando a gente fala sobre dispensação de plantas medicinais, a gente vê que são outros órgãos, porque olha só, ela é principalmente para farmácias privativas, para farmácia e ervanaria. Lembrando que lá na lei ela diz, né, os conceitos de farmácia e ervanaria, e eu também já fiz um vídeo sobre isso, certo? Então, letra B é a errada. Letra C. A venda de produtos dietéticos com substâncias medicamentosas será realizada nos estabelecimentos de dispensação e no comércio fixo? Ele não pode ser com substâncias medicamentosas. É esse que é o erro. Não é com, é sem substâncias, certo? Letra D. Insumos farmacêuticos poderão ser entregues à dispensação, ainda que não atendam aos padrões de qualidade oficialmente reconhecidos? Lembra quando eu falei sobre a parte da lógica, essas coisas? Isso aqui é uma questão, vamos dizer assim. Tu acha que pode ser entregue os insumos farmacêuticos? Lembrando que os insumos farmacêuticos são aditivos, né, dos medicamentos. Vocês acham que esses tipos de aditivos eles podem ser entregues sem que não esteja no padrão de qualidade? Não, né, pessoal? Tanto que isso está na lei lá escrito, ela tem que atender sim os padrões de qualidade. Tanto que o farmacêutico ele possui essa função, né, de sempre estar nessa parte do controle de qualidade do produto. E um deles é dos insumos farmacêuticos, certo? Então, se todas essas estão erradas, então a última é a correta, que é a letra E. Então eu vou ler aqui. Para atendimentos exclusivos a seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de medicamentos anódinos que não dependem de receita médica, observada a relação elaborada do órgão sanitário federal, certo? Isso está na lei. Então, a alternativa correta dessa questão aqui é a letra E, certo? Então, mais uma vez aqui, para você tirar o print, sobre a dispensação de medicamentos, que elas são privativas da farmácia, drogaria, posto de atendimento em unidade volante e dispensário de medicamentos, certo? Então, uma outra questão aqui. No que se refere ao controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, assinale a alternativa correta, certo? Letra A. A farmácia e a drogaria terão
obrigatoriamente a assistência do técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia na forma da lei? Sim, ela tem que funcionar assim, sempre com um assistente técnico responsável lá. Tanto que é por isso que há leis que estabelecem isso, a função privativa, vamos dizer assim, do farmacêutico. Então tá certo. Vamos ver o erro das outras. Letra B. Somente será permitido o funcionamento de farmácia e drogaria sem assistência do técnico responsável ou do seu substituto pelo prazo de 10 dias? Não, sabe por quê? Não são 10 dias. Segundo a lei, é pelo prazo de até 30 dias. E outra coisa, dentro desses 30 dias que não esteja com assistência do técnico responsável ou substituto, ele não poderá fazer venda de medicamentos, certo? Então, letra C. É vedado à drogaria manter serviço de atendimento ao público para aplicações de injeções? Ele não é vedado, sabe por quê? Ele é facultado à drogaria ou farmácia manter serviço de atendimento ao público para aplicações de injeções. Para quem é aqui do Pará, vamos dizer assim, de Belém, quem já teve contato, por exemplo, com aquela farmácia Líder, né? A farmácia lá do Líder, se a gente prestar atenção, tem alguns estabelecimentos que eles aplicam injeções. Por exemplo, do Shopping Castanheira, né? Eles conseguem aplicar, por exemplo, assim, ou aquela vacina da gripe. Eles conseguem lá, eles vendem, né? E na hora eles aplicam. Então, olha só, ele é facultado. Então, ele pode sim fazer esse tipo de serviço. É tanto a farmácia, mas tem que ter o responsável técnico, né? O exemplo é o farmacêutico. Então, a letra D. A farmácia poderá manter laboratório de análises clínicas, ainda que este não esteja instalado em dependência distinta e separada, desde que sob responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico. Como é que você vai fazer, vamos dizer, venda de medicamentos, vamos dizer, aplicação de injeções, análises clínicas, tudo no mesmo ambiente sem que haja separação? Não, isso é impossível, até porque isso está na lei. Então, para fazer esses tipos de análises clínicas, tem que sim estar separado, tem que ter dependências distintas e separadas, e sempre com responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico. Então, o erro está aqui, ainda que não, ele tem que estar em dependência distinta e separada, ok? Letra E. A cada farmacêutico será permitido exercer a direção técnica de apenas uma farmácia? Não, sabe por quê? Porque para ele é permitido exercer a direção técnica de, no máximo, 2 farmácias, sendo que pode desempenhar a função em uma comercial e a outra hospitalar. Então, não é apenas de uma farmácia, e no máximo de 2, certo? Então, esse que é o erro da letra E. Então, pessoal, agradeço aqui a atenção de vocês. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo para compartilhar. E bons estudos e boa prova!